E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa, professora de Biologia aqui do Estude. E antes de começar essa aula, eu queria lembrá-los de seguirem a gente nas redes sociais, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber mais informações. Mas vamos ao que interessa, vocês querem ter aula. Hoje eu preparei um mapa mental de membrana plasmática para a gente relembrar os principais pontos desse tema, que é um ponto muito importante dentro da citologia. Bora? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu tenho que lembrar de membrana plasmática é a função dela, né? A membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as células, então para ser célula tem que ter membrana plasmática, beleza? A função dela é fazer interação com o meio e interação com outras células também. Além da função de interação, nós temos a função mais pedida nos vestibulares e no Enem, que é a função de transporte, transportar moléculas e substâncias tanto para fora quanto para dentro de uma célula. Fechou? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a função aqui, a gente vai olhar para as especializações. Então, o que acontece? Essa membrana plasmática, ela tem essas funções, que são funções gerais de todo o local da membrana plasmática, que é ter uma função de interação, a função de transporte, associada à permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? A membrana plasmática, ela não vai deixar qualquer substância entrar ou qualquer substância sair. Ela precisa controlar isso. Então, ela vai fazer uma seleção das substâncias e das moléculas que entram e que saem, beleza? Então, essas são funções tradicionais que toda membrana plasmática vai exercer. Porém, tem algumas regiões da membrana plasmática que vão se especializar em funções específicas. Então, pensa assim, quem faz medicina se conhece lá, né, enfim, faz a graduação geral de medicina e depois vai fazer uma residência, vai se especializar em alguma área, sei lá, neurociência ou neurologia. Então, essa pessoa vai ter uma especialização, vai fazer uma função extra, vai saber um conteúdo extra. É o que acontece com algumas regiões da membrana plasmática. Galera, existem algumas regiões da membrana plasmática que ela se modifica ao ponto de se tornar esse botãozinho adesivo. Só para ficar claro, essas bolinhas que eu coloco dentro da célula é o núcleo, tá bom? Então, esses botõezinhos adesivos aqui servem para aderência, manter a célula bem unida. A gente chama esses botõezinhos de desmossomos. Existem várias especializações de adesão, porém eu estou trazendo a principal para vocês, que é o desmossomos. Mas tem outras, como as interdigitações, quando parece que as células, né, fazem esses dedinhos assim para intercalar uma na outra. Então, tem outras especializações de adesão. Interdigitações, hemidesmossomos, junção aderente, junção oclusiva, mas pra gente aqui é importante lembrar dos desmossomos, tá? Esses botõezinhos adesivos. Vamos para outra especialização, que é a microvilosidade. Galera, mão fechada, ó, essa daqui é a superfície de contato com o meio. Agora, abre a sua mão assim. Olha como a superfície de contato com o meio, ela aumentou. Então, a microvilosidade são esses dedinhos que a célula vai formar. E esses dedinhos, né, essas invaginações da membrana plasmática, aumenta a superfície de contato com o meio e favorece processos de absorção. Onde que eu tenho microvilosidade? Lá no intestino. Lá no intestino é muito importante a função de absorção de nutrientes, sal mineral. Então, lá nas células intestinais, eu encontro células que têm microvilosidades. Galera, glicocálix, o que acontece? Em volta das células, principalmente das células animais, existe uma camada de carboidrato grudada em volta, que parece uma atmosfera de carboidrato. E essa atmosfera de carboidrato em volta das células eu chamo de glicocálix, que serve para reconhecimento celular. Então, por exemplo, se eu sou uma célula do intestino, eu sei que uma célula do pulmão é diferente de mim, porque o glicocálix é diferente. Então, o glicocálix, entre as nossas próprias células, tem uma diferencinha. E o meu glicocálix é diferente do glicocálix de vocês. Então, uma das estruturas responsáveis pelas rejeições de transplantes é o glicocálix, tá? Porque ele participa do reconhecimento celular. Galera, plasmodesmo serve para comunicação celular, uma célula trocar substância com a outra. Então, o plasmodesmos, ele é um canal formado entre duas células. Plasmodesmos é usado para a célula vegetal, tá? O que cai principalmente nos vestibulares é o plasmodesmos. Se fosse para a célula animal, eu ia chamar de junção gap ou junção comunicante. No caso da vegetal,
plasmodesmos é esse canalzinho entre duas células, que vai servir para comunicação celular. Beleza? Agora vamos olhar para a estrutura, que é o, assim, digamos, de membrana plasmática, é praticamente o top 1 aí das perguntas mais feitas. Qual é a composição da membrana plasmática? Ela é formada de lipídio e de proteína, mas vamos entender isso. Vamos reformular, vamos deixar mais bonito. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídio e proteínas. Então a gente consegue ver que essa bolinha com essa perninha, gente, é o fosfolipídio. O fosfolipídio ele é formado pela cabeça e pela cauda. A cabeça dele é formado de glicerol e de fosfato. E a cauda são 2 ácidos graxos. Tá vendo que tem uma perninha torta? É torta mesmo, não é meu desenho tá errado não. Essa perninha torta representa uma insaturação da cadeia carbônica. Isso mesmo, quando eu falo ácidos graxos, eles são cadeias carbônicas. E nesse caso, né, uma dessas 2 cadeias carbônicas apresenta uma dupla ligação, uma insaturação, por isso que a perninha é quebradinha, tá? Então o fosfolipídio é formado pela cabeça e pela cauda. A cabeça ela é a parte polar e a cauda é a parte apolar, tá bom? Galera, entre esses lipídios existem proteínas. Proteínas integrais, que atravessam a membrana por inteiro, e também proteínas periféricas, que ficam aderidas à superfície, tá? Então, temos aí a constituição lipoproteica. Larissa, mas você colocou um carboidrato aí do nada. Isso, galera. Se numa prova de vestibular te perguntar aí qual é a constituição da membrana plasmática, a tua resposta vai ser: ela é feita de lipídio e proteína. Porém, a membrana plasmática também pode apresentar carboidratos grudados. Lembra que eu falei do glicocálix, que era uma atmosfera de carboidrato, então, grudada em volta da célula? Pois é. Então, essas bolinhas que eu desenhei aqui são carboidratos. Quando esse carboidrato está ligado na proteína, eu vou chamar de glicoproteína. Se o carboidrato tivesse grudado no lipídio, eu ia chamar de glicolipídio, beleza? Pessoas em 1972, Singer e Nilsson propuseram a ideia do mosaico fluido. Então eles disseram que a membrana plasmática, ela representava um mosaico fluido. O que é isso? Mosaico é algo formado por, tem uma constituição assim diferente, formado por coisas diferentes. Então a membrana plasmática é formada de lipídio e proteína, por isso que ela seria um mosaico. E por que é fluido? Porque esses componentes, eles não estão presos um no outro. Existe uma movimentação. Então, o que acontece é que a membrana plasmática, ela é chamada de mosaico fluido, porque ela é formada de 2 componentes distintos, proteínas e lipídios, os quais apresentam livre movimentação pela membrana plasmática, beleza? Vamos à imaginação? Temos aqui uma célula na nossa frente. Uma proteína que está nesse polo, ela pode se locomover para o polo de baixo. Então, existe uma movimentação das proteínas e dos lipídios. Fechou? Bora, galera, vamos para transporte, a última parte para a gente fechar lindamente a nossa aula. Transporte de substâncias pode ser de forma passiva ou de forma ativa. Forma passiva, galera, vamos lá. As substâncias, de uma forma natural, elas tendem a sair do local onde está mais concentrado para menos concentrado. As moléculas, as substâncias não gostam de muvuca, gente. Então ela não quer ficar num lugar que está muito concentrado. Naturalmente isso acontece. Se você colocar uma membrana que é permeável à passagem de algum soluto, eita, Larissa, o que é soluto? Vamos lá. Soluto pode ser glicose, aminoácido, sódio, potássio. Soluto é o que está dissolvido no solvente. Para a biologia, o solvente é água, beleza? Galera, então o transporte passivo é a favor do gradiente de concentração. A molécula vai da onde tem mais para onde tem menos. E como isso é algo natural, não gasta energia, não tem gasto então de ATP. O transporte ativo é algo que vai ser contrário a esse gradiente de concentração. O transporte ativo, a molécula sai da onde tá, então, menos concentrado e vai para onde está mais concentrado. Isso não é algo natural das moléculas, por isso que isso vai gastar energia para acontecer. O transporte ativo é contra o gradiente de concentração e gasta energia. Ele vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vamos ver os exemplos? Vamos lá. Transporte passivo que não gasta energia é a difusão simples, quando a molécula passa, por exemplo, aqui pelo lipídio. Então,
eu estou falando de uma molécula, de um soluto, que foi a favor do gradiente de concentração, da onde tinha mais para onde tinha menos, utilizando os lipídios. Isso é uma difusão simples. A difusão facilitada, o nome já diz, alguém tem que facilitar. Quem facilita são as proteínas. Então, por exemplo, aqui poderia passar um soluto dentro dessa proteína, do meio mais concentrado para o menos concentrado, continuando, seguindo o gradiente de concentração, só que nesse caso vai passar dentro de uma proteína. Larissa, gasta energia para essa proteína transportar esse soluto? Não. Beleza? Transporte, difusão facilitada é transporte passivo, não gasta energia. Por último, eu tenho a osmose, que é o movimento da água. Então, o movimento da água que vai sempre para o lugar que está mais concentrado. Como assim? A água gosta de diluir. Então, ela vai para onde está mais concentrada em soluto, para tentar diluir aquele soluto. É igual quando você coloca sal na salada e esquece de comer. Esqueceu de comer, o que acontece? A salada ela murcha, porque a célula perdeu água para o meio, porque o meio está mais concentrado do que a célula da alface, tá? Então, osmose, movimento da água, a água sempre vai para o meio, aonde está mais concentrado. Vamos lá, para terminar, eu tenho as bombas, que são proteínas que gastam energia para funcionar. Diferente da difusão facilitada, que não consumia energia, a bomba ela vai consumir. Então, para transportar algum soluto, é mediante a gasto de energia, a gasto de ATP. Endocitose também gasta energia, que é colocar uma substância ou uma molécula para dentro. Exocitose é colocar uma molécula para fora. Endocitose e exocitose são transportes em volumes. Então, vai transportar um volume de uma substância ou de uma molécula. Para finalizar, lembrar que a endocitose pode ser do tipo fagocitose e pinocitose. Qual que é a diferença? A fagocitose é uma partícula grande e sólida e a pinocitose é uma partícula pequena e líquida, tá? Que está sendo internalizada. Exocitose, eu tenho aqui a secreção e a excreção. Galera, a secreção é colocar algo para fora que é um produto. Então, a célula pancreática secreta insulina. A insulina é algo que vai ser utilizado pelo nosso organismo. Agora, a excreção, ou chamada de plasmocitose, é colocar para fora um resíduo metabólico, lixo. Então, essa aí é a diferença, então, de secreção e excreção. Vou dar um tempinho aqui para vocês tirarem, então, um print. Beleza? Galera, então fizemos uma super revisão de membrana plasmática, vimos aí então função, especialização, constituição e transporte, que são os 4 principais tópicos pedidos sobre membrana plasmática. Espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até a próxima.